vocês, no processo de alfabetização, como é que é inserir esses pequenos textos logo no início? Queria ouvir de vocês a importância, o impacto que gera, assim, já de inserir isso na escrita, na fala. Eu vou começar falando sobre como é o nosso trabalho na escola, né? Depois a Lu vai falar em relação à família, aos pais. E pensando qual foi 7? 53% 53. não não lê. leitores, que não Os leem. outros 47% leem, né? O que acontece? Com certeza eles foram estimulados desde o início, desde criança, desde pequena, tanto pela família como pela escola. Até quando nós falamos que o nosso material é um material que pode ser usado por qualquer pessoa leiga, nós não queremos dizer que a escola tem que ficar fora. Nós acreditamos muito no trabalho da escola. A escola é muito importante nesse processo de alfabetização. A escola, os professores, a família, né? E o nosso material é um material de apoio para a fase mais importante da aquisição da leitura pela criança. Se ela passa por esse processo de uma forma tranquila, gostando de ler, ela vai caminhar na vida e na escola com tranquilidade. Então, na escola, Cris, nós trabalhamos com textos desde o início, como é o nosso livro. Ou seja, a gente trabalha com alfabetização e letramento. O que é isso? Alfabetização é ensinar como se escreve, a técnica, a decodificação das palavras. Então, a criança vai aprender as letras do alfabeto, as vogais, as consoantes, a formar sílabas. Ela tem que reconhecer, nomear, identificar as letras. São 3 processos diferentes. Quando ela reconhece, uma experiência. Quando ela identifica, é outra. Quando ela nomeia, ela diz a letra, o nome da letra, é outro. E fazer relação letra-som. Então, isso é uma técnica que nós temos que ensinar para a criança. Porque, como a gente estava comentando, né, Lu? Sim. A linguagem é uma coisa inata que a criança vai vendo os outros falarem, né? Os pais, ela aprende. A leitura escrita não, precisa ser ensinada. É uma técnica que foi construída desde a antiguidade, né? 5.000 anos. Criaram os desenhos das letras, os sons, então isso tem que ser ensinado. Então, isso é a alfabetização, ensinar a técnica, o som da letra, relacionar com a letra. Mas esse processo pode caminhar sozinho? Pode, a criança vai aprender a ler e escrever. Mas nós acreditamos no letramento. O que é isso? A criança já, quando vai aprendendo a técnica, vai relacionando com textos do dia a dia para sentir a funcionalidade da escrita. Então, por isso que a gente já canta musiquinhas, mostra a letra, trabalha muito com musiquinhas, né? Com parlendas, com historinhas, com listas de palavras, para mostrar a funcionalidade. Ela lê no início? Não, mas ela já vai entendendo que aquilo ali tem um significado, tem uma função. Eu acredito que muitas pessoas que não valorizam a leitura e a escrita não conhecem essa função. Por que eu vou precisar ler bem? Porque além de ler tecnicamente, eu tenho que compreender o que eu estou lendo, né? Senão eu fico aquele alfabeto Funcional. funcional, que só lê, mas não sabe o que fazer com aquilo. Então eu preciso saber procurar o que é uma bula de remédio, como funciona a bula de remédio, uma receita, para que serve. Então, isso é o letramento. E funciona. Nós podemos garantir que funciona. Desde o início, a criança não sabe ler, mas ela olha um texto, ela fala, é uma receita, uma história, é um conto de fadas, a gente vai dando nome, né, aos textos. É uma poesia, né, professora, porque tem rima, é uma música. Então, o que a gente faz na escola? A gente tem o cantinho com livros para eles poderem acessar. Além de usar todas essas atividades no dia a dia, né, esses textos. Na hora do recreio pode também ter um cantinho com livros para eles olharem, gibis, vários tipos de textos. A biblioteca da escola é um lugar super importante. Eu trabalhei em escola que tinha uma bibliotecária,
que não é uma pessoa formada, mas seria melhor, né, se fosse, mas uma pessoa que aprende a fazer os empréstimos dos livros, contar histórias. A biblioteca tem que ter almofadas, tem que ser um lugar gostoso, eles têm um horário para ir, eles amam, então nós vamos, a altura das estantes para eles poderem escolher os livros, aí levam para casa, a gente conta história lá. Aí, no outro dia, durante a semana, depois da leitura, eles podem dar dicas de como, o que eles gostaram no livro para os outros amigos. Eu tive turma que fazia teatrinho, lia uma historinha, alguém falava, vamos, eles começavam a fazer teatrinho de todas as histórias. Pode fazer cartazes com as histórias que eles leram. Então, cartaz é um tipo de texto, né? Que a gente constrói a partir dos livrinhos que eles leram. O que mais? Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Teatrinho, encenação. E no começo, só um minutinho lá. No começo vai ser o professor, né? Ah, Quem que vai isso. fazer esse papel de leitor? É o professor que vai ler. É ele que vai ler as histórias, ele vai ler as instruções de uma receita, ele que vai fazer esse papel. Passar esse amor, ele vai né? mostrar, né? É ele que vai mostrar, ele vai contar as histórias, os contos de fadas, é ele que vai fazer toda aquela encenação, contando, para deixar a criança apaixonada. Por que as crianças são apaixonadas por contos de fadas? Né? Então, são leituras que você vai fazendo desde o começo, mesmo sem a criança saber ler. E nós acreditamos muito que é capaz, a criança, sim, ela é capaz de ler, mesmo sem saber ler. Uau! Por quê? Porque nós temos um projeto que nós desenvolvemos já no estado, né, no município, no estado, que era um caderno de leitura que nós fazíamos com eles. E desde o começo, lá no começo de abril, maio, por aí, quando eles já começavam a escrever as primeiras palavrinhas, a ler as primeiras palavras, nós já trabalhávamos com músicas, parlendas, quadrinhas, e eles liam a quadrinha mesmo sem saber ler, com o auxílio do professor. O professor é o modelo. O professor vai mostrar como se lê, colocando o dedo embaixo das palavras, mostrando. Lendo várias vezes, eles decoram. Eles Na verdade, decoram. a pseudo-leitura, né? Eles decoram, aí eles, automaticamente, quando eles vão lendo, eles estão lendo, eles vão gravando as palavras. Então, ele leva aquele textinho que foi trabalhado várias vezes, né, para casa, em casa a família lê. Aí, agora, a Lu vai falar da importância da participação da família nesse processo, né? Sim, que começa antes da escola até, né, Lu? Com certeza. Porque se você lê para a criança desde cedo, sendo modelo para ela, né? É um modelo para a criança, eu falava para os pais, né, dos meus alunos, se vocês forem modelos bons, seus filhos vão imitar. Eu não conheço nenhuma família que não lê, que os filhos não leem. Porque eles criam amor. Eu estava até comentando com a Maléia ontem, que eu vi um videozinho, que tinha, assim, duas pessoas lendo. Os pais estavam no sofá lendo. E a criança lá brincando. Aí ele virou para trás, olhou os pais lendo. Aí ele foi lá, pegou um livrinho, sentou no meio dos pais, pegou o livrinho, olhou. Olha o exemplo, né? O modelo. Então, se desde cedo você mostrar que a leitura é importante, que aquilo é prazeroso, e você mostrar para a criança, dar acesso a elas, né? Levar numa livraria, não precisa nem comprar o livro, você fica ali algumas horas, folheia o livro, lê para a criança, leva para conhecer uma biblioteca. Quantas crianças não conhecem uma biblioteca pública? Porque os pais não levam, né? Então, porque eles também não tiveram o hábito, eles também não passaram por isso, né? Embora eu tenha a experiência de ter tido tios e meus pais que liam, meu pai principalmente sempre foi ele o maior incentivador para mim, né? Eu já com 6 anos eu ganhei um livro, eu não sabia ler, mas eu tentava, eu esforçava que eu queria entender aquela história. Então a importância da ilustração, né? E aí você querer entender, você acaba criando historinha. E aí eu lembro que eu já fui começando a me alfabetizar e aquilo era difícil e eu tentava ler, mas eu me esforçava. Eu até comparo isso quando eu estava estudando outro idioma. É tão difícil você ler, você tem que estar com o dicionário do lado, mas chega uma hora que depois você está avançando. Então, assim, tem que ter um esforço.
E tem que ter o hábito, é né, verdade. da leitura. Então, assim, você lê um pouquinho, aí você vê os pais, aí tem um incentivo nas escolas, que através de tudo que você falou, né, a biblioteca, tudo ambiente que te favorecem. Mas é muito importante isso que você falou do esforço, né, Cris? Não é um milagre, não é É, como a fala que a criança vai imitando, vai falando. Não, a escrita exige esforço, exige estudo, exige apoio da família. Né, nós falamos, vai no supermercado, quanta coisa tem para ler lá, conversa com a criança, pergunta para ela o que está escrito. No começo ela vê pela imagem, né, pela É, foto, pela embalagem, mas já dá para trabalhando as letras, que letra que é essa? O mais importante para a criança é o nome dela, né? Então, se você relacionar as letras com o nome dela, as letras das embalagens, dos livros, a hora que está lendo, não uma coisa maçante, aham. vai ali no ritmo da criança, né? É porque também quando a gente fala em esforço, no caso, eu queria decifrar aquele livro que eu estava encantada por ele. Mas nem todo livro é assim, tem outros que não têm figuras, e aí você sente aquele esforço. No caso, eu queria aprender idiomas, então eu queria e eu fazia um certo esforço, Tem que mas na fazer. verdade, tudo que você aprende, existe um mínimo de esforço, Existe. porque depois vai se tornar natural, a gente É, não vai ter esforço. Então, para ler, você vai bater o olho e você vai ler. Só que no início vai ter essa dedicação. E talvez as pessoas não querem, não sei. Aí a gente vai falar de outra coisa, a gente vai falar de vamos. hábitos, né?